10 perguntas sobre quadrinhos. Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverna do Morcego. Espero que todos estejam bem por aí, né? No comecinho, sempre lembrando, né, que se você for fazer suas compras pela Amazon, compre o link que está aparecendo na sua tela, que é o pixel com 2es.me/Caverna do Morcego, bem como acesse as redes sociais do canal, que estão aparecendo aí na sua telinha também, né? Twitter, Facebook, Instagram e assim por diante, dá uma conferida lá. Meus amigos, então, ontem, no sábado, eu estou gravando no domingo aqui, eu postei nas redes sociais aí, né, uma imagenzinha com 10 perguntas que eu fiz pra galera aí sobre quadrinhos, né? Sobre as escolhas das pessoas em relação aos quadrinhos. Que envolvia, por exemplo, um super-herói, um quadrinho da Vertigo, um mangá e assim por diante. A imagem tá aparecendo aí na tela pra vocês, as perguntas, né? E eu ia fazer um vídeo falando sobre essas perguntas, respondendo as minhas próprias perguntas, né? Mas antes eu resolvi compartilhar nas redes sociais pra ver a resposta da galera, né? Eu achei bem bacana que no Twitter a galera quis brincar, né? Digamos assim, teve bastante respostas legais lá, né? Então achei bem legal. No Instagram a galera não respondeu, porque eu acho que a galera gosta só de ver imagens lá, por isso que eu não gosto de postar tanto no Instagram assim, porque, não sei, a galera acha que não gosta de ler tanto as coisas que estão descritas lá nas postagens que eu faço, né? E no Facebook também a galera não quis participar, foi só mais no Twitter, né? Por isso que o Twitter é a minha rede social favorita, né? Eu adoro o Twitter. Então, meus amigos, agora eu vou mostrar as minhas respostas dessas perguntas. Eu vou responder minhas próprias perguntas, né? E bem como convido você, amigo, que é produtor de conteúdo aí, tem um canal no YouTube, ou mesmo nas redes sociais lá, você que quer responder estas perguntas, vá lá no Twitter, ou mesmo nos comentários aqui embaixo, deixe as suas respostas aí, né? Na descrição eu vou colocar as perguntas aí. E vamos lá, vamos responder, vamos ver o que as pessoas têm a dizer aí, suas coisas favoritas envolvendo esta grande arte, a nona arte. Bom, começando aqui, a primeira pergunta é um quadrinho do Will Eisner. Todo mundo sabe a importância de Will Eisner para os quadrinhos, né? Não um quadrinho de super-herói, digamos assim, mas os quadrinhos como um todo, né? O cara foi um gênio, foi inventor do termo graphic novel, né? E ele tem muita coisa boa, né? Recentemente eu tenho lido uma biografia dele, né? Eu já li aquele livro do Will Eisner, do Frank Miller entrevistando o Will Eisner, que é um livro bem bacana, que é bem interessante, mas agora eu tô lendo uma biografia propriamente dita, né? E é bem interessante, sim, todos os problemas que ele teve na infância, etc. Ele viveu no período da crise econômica lá da década de 20, né? E todos os perrengues para ele chegar a trabalhar com quadrinhos, né? Uma mãe que não queria que ele trabalhasse com quadrinhos, um pai que incentivava ele, porque o pai era um artista também, um artista fracassado, mas um artista. Então é bem interessante isso. E por eu gostar muito da história do Will Eisner, e por ter sido um dos primeiros quadrinhos dele que eu li, eu vou escolher Ao Coração da Tempestade, que é um quadrinho biográfico, né? Ele escreveu e desenhou esse quadrinho contando um pouco da vida dele mesmo, né? Eu gostei bastante disso aqui, gostei bastante dessa história, ela é bem tocante em alguns momentos, fala sobre os problemas dele com essa questão de ser judeu, né? Nos Estados Unidos, o antissemitismo, é bem tenso em alguns momentos, né? É bem interessante em outros momentos, e a narrativa, ela é bem gostosa, assim, sabe? O Eisner é um mestre não por acaso, né? O cara sabe contar muito bem uma história, tanto através do desenho quanto na escrita. Então, se você não leu ainda Ao Coração da Tempestade, vale a pena. Saiu pela editora Abril no passado, né? E saiu meio que recentemente, não tão recentemente, mas acho que você encontra na Amazon por aí, pela editora Quadrinhos na CIA, né? Então tá aí, minha primeira resposta então é Ao Coração da Tempestade. Próxima pergunta é um quadrinho da Vertigo, meus amigos. E quadrinho da Vertigo é uma coisa assim que é difícil de escolher porque tem muita coisa boa, né? Muito do período dos anos 80, final dos anos 80, quando meio que ainda não existia Vertigo, nos anos 90 também, digamos assim, a era de ouro da subeditora, né? Sub não no sentido pejorativo, mas porque ela, de certa maneira, faz parte da DC, né? Não é DC, mas faz parte da DC. Mas ali tem muita coisa boa. Mas uma das coisas que mais me encanta dentro da Vertigo é Sandman. Sandman é uma das melhores coisas pra mim que existem em relação a quadrinhos dos Estados Unidos, né? Então é difícil eu não escolher Sandman. Sandman é fantástico. E inclusive o primeiro encadernado que eu peguei, a primeira coisa que eu li de Sandman mesmo, foi Um Jogo de Você. Esse aqui é o encadernado da Conrad até, que é muito bom. Inclusive essa coleção da Conrad é a melhor que existe, né? Melhor que da Panini. Vai sair essa coleção de 30 anos aí, eu acho que vai ser interessante, né? Mas um dos fatores que é um diferencial nessa coleção são os extras aqui, né? E são as curiosidades, as referências, as notas que o Sidney Guzman, que foi um dos editores aqui dessa edição, trouxeram, né?
Mas minha escolha vai ser Sandman mesmo, né? Sandman é muito bom, o Neil Gaiman faz um trabalho aqui que eu acho que é bem intimista, bem metafórico em alguns momentos, bem poético em outros momentos, né? É uma mistura de várias coisas aqui, né? É um quadrinho de certa maneira muito bonito também, assim, sabe? Então, se você nunca leu Sandman, pô, você precisa ler Sandman. Sandman é fantástico. Então minha escolha de quadrinho da Vertigo vai ser Sandman mesmo, né? Por mais que eu tenha muitas outras coisas que eu acho muito legal do universo do Vertigo, né? Não é bem o universo Vertigo, não, mas da editora Vertigo, que é Monstro do Pântano, Alan Moore, Patrulha do Destino, que tanto o Monstro do Pântano quanto Patrulha do Destino não eram Vertigo, mas depois viraram Vertigo, né? Então são duas obras que se tornaram Vertigo e são muito boas. Preacher também é fantástico, eu acho muito bom, é divertido, sarcástico, bem interessante. Mas de qualquer maneira eu vou escolher então Sandman no Neil Gaiman. Próxima pergunta, um mangá. E mangá, meus amigos, também é muito abrangente, né? Um mangá tem muita coisa boa, né? Então também difícil de escolher, né? Inclusive para quem gosta de mangás, né? Deve ser meio complicada a parada aí, né? Mas eu vou fazer uma escolha do coração aqui, não necessariamente para mim que seja, digamos assim, o melhor de todos os tempos, né? Mas eu tive contato com mangás através da editora Conrad. Conrad, quando começou a lançar quadrinhos, os mangás, na verdade, no Brasil, ela começou com Cavaleiro do Zodíaco e com Dragon Ball, né? Dragon Ball foi um dos primeiros mangás, inclusive o primeiro mangá aí, junto com o Cavaleiro do Zodíaco, a trazer a leitura invertida, né? A leitura oriental, né? E foi uma época bem legal quando eu comecei a acompanhar Dragon Ball, porque eu tava um pouco saturado de super-heróis. Bem como os quadrinhos de super-heróis na época, a editora Abril tava custando R$10, né? Era uma coisa cara pra época, né? Hoje em dia é meio que troco de pinga, né? Mais R$10 lá, uns 20 anos atrás, ou 10 anos, acho que 20 quase, era um preço bem caro, né? E os mangás da editora Conrad foram meio um alento para quem queria comprar uma coisa mais barata, digamos assim, né? E também acompanhar algo novo, né? Inclusive naquela época Dragon Ball Z estava fazendo muito sucesso também, né? No Cartoon Network, acho que até na rede aberta também, né? E foi muito legal acompanhar Dragon Ball. Eu comprei eu tenho a coleção da Conrad mesmo, né? Uma editora que eu gostava bastante, trouxe bastante material legal pro Brasil. A Conrad trouxe a melhor coleção do Sandman também pro Brasil, né? E essa coleçãozinha aqui de Dragon Ball é muito legal, eu tenho lá de Dragon Ball, eles também lançaram Dragon Ball Z, né, eles dividiram pelos nomes, né, mas eu vou ter que escolher de coração então o Dragon Ball, que é um mangá que é muito divertido, é muito legal, e foi o primeiro mangá que eu acompanhei, né, então vai ficar aí a primeira edição brasileira de Dragon Ball é da Conrad, como meu mangá. Próxima pergunta é um livro sobre quadrinhos, meus amigos. E eu vou escolher aqui um livro que eu li no ano passado, retrasado, uma coisa assim, que é Homens do Amanhã, né? Geek Gangster e o Nascimento dos Gibis, que é escrito por Jared Jones, que faz um belo apanhado da criação dos quadrinhos, como a gente conhece os quadrinhos de super-heróis necessariamente, lá da época da década de 20 até, não atualmente, porque o livro termina antes, né? O livro é anterior à década de 10, se eu não estou enganado, 2010 na verdade. E o livro vai explicar muito bem, vai passar por vários artistas, vários quadrinistas famosos, desde o Jerry Siegel, Joe Shuster, os criadores da editora National, vai aparecer aqui o Bob Kane, o Bill Finger, o Bill Eisner também vai aparecer no livro aqui. Eles vão acabar tendo foco bastante também no Superman, né, no todo o problema jurídico que existia em relação ao personagem, mas vai passar por outros personagens também, pelo Batman, vai passar pela Marvel também. Vai fazer um grande apanhado aqui de todo esse gênero quadrinista dos super-heróis que nós tanto gostamos e também fora do gênero dos super-heróis, né? Então é um livro bem interessante, eu gosto bastante, inclusive foi lançado pela Conrad também, então você vê que acho que particularmente a Conrad teve um diferencial muito grande para mim no meu entendimento quadrinístico, assim, né? O problema só é que esse autor, que o Jared Jones, que também é um quadrinista, escreveu algumas coisas em quadrinhos, inclusive Batman escreveu, ele é um pedófilo. Recentemente ele foi preso por pedofilia, teve julgamento, ele se considerou culpado pelo crime, né? Ele mesmo disse que ele era culpado desse crime, né? Então, é fogo, né? Quando a gente tem uma obra que ela é boa, mas o autor é um filho da puta, né? Então, acho que se você conseguir absorver isso, desse problema, desse crime extremamente grave que esse cara cometeu, se
você consegue apreciar a obra, né? Mas ainda assim, pra mim, pelo menos hoje em dia, eu vejo essa obra e falo, porra, é fantástico, mas esse nome aqui acaba ferrando um pouco as coisas, né? Mas tá aí, ainda assim o livro é bom. Eu gostei de ler bastante, é um livro que explica muito bem tudo isso. E agora eu vou roubar um pouco, meus amigos, porque é o seguinte, além desse livro, Os Homens do Amanhã, tem um livro que é muito bom, que fala sobre o mercado brasileiro também, que é A Guerra dos Gibis, do Gonçalo Júnior, que fala muito da chegada dos comics pro Brasil, né, através da figura do Adolfo Eisen, que é o cara que criou a Ebal, que é uma editora muito importante. Então eu vou dar uma roubada aqui, porque além do Homens do Amanhã, que é um livro que explica muito bem lá em cima nos Estados Unidos essa questão dos quadrinhos, esse livro aqui vai explicar mais sobre a chegada desses quadrinhos aqui no Brasil. Então meio que um livro complementa o outro, de certa maneira, assim, né. Então vale a pena ler isso aqui também, é uma obra fantástica do Gonçalo Júnior, que vai falar também sobre a questão da censura, da ditadura, né, inclusive tá aqui, ó, a formação do mercado editorial brasileiro e a censura dos quadrinhos também, né, então é muito interessante, vai até 64, né, aqui o período histórico que ele é abordado, então vale muito a pena ler isso aqui também. Sério, leiam A Guerra dos Gibis, o Gonçalo Júnior manda muito bem, tem outros livros do Gonçalo Júnior sobre quadrinhos que são fantásticos também, mas lê isso aqui também, que é muito importante. Próxima pergunta é um quadrinho europeu, e quadrinho europeu também, tal qual mangás, é bem abrangente, né, nós temos quadrinhos franceses, italianos, existe todo um continente para você explorar, né. Eu vou acabar sendo um pouco, digamos assim, meio simples na minha escolha, mas essa simplicidade não é algo, digamos assim, que possa causar demérito. Eu vou escolher, na verdade, o quadrinho Julia Queno, As Aventuras de uma Criminóloga, que é um fumettezinho aí, né, um quadrinho italiano, né, que conta as histórias aí, então, dessa personagem chamada Julia, que ela é uma professora de direito, ligada à parte de direito penal, né, criminologia, etc. E ela meio que, de certa maneira, meio que um Batman, assim, porque ela ajuda a polícia na descoberta, né, na resolução de casos envolvendo crimes, né. E todo o quadrinho da Julia aí, né, ela tem que resolver um mistério, bem como contar problemas da sua vida pessoal, né. Esses quadrinhos, geralmente, aqui da Julia, ela tem muitas referências a filmes, etc, né. A própria Julia também é uma referência àquela atriz daquele filme A Bonequinha de Luxo. Então é um quadrinho legal também, na verdade. Eu sei que, pô, podia ter escolhido um quadrinho um pouco mais autoral, uma coisa mais única, digamos assim, né? Porque o Julia é um quadrinho seriado, digamos assim, né? Mas ainda assim eu acho que vale a escolha porque é um bom fumete também, né? Foi indicação até da minha noiva para ler, eu gostei bastante. Então fica a minha resposta aqui para essa pergunta, que é Julia Queno, As Aventuras de uma Criminóloga, que fica também a dica para você, amiguinho, dar uma lida também quando achar aí na banquinha, né? Que ela é lançada pela Mitos no Brasil hoje em dia. Ou também no seu, quando você achar, pegar para dar uma lida, porque vale a pena. Aí a próxima pergunta é um quadrinho do Alan Moore. Alan Moore é um cara fantástico, né? Eu tenho às vezes algumas ressalvas em relação ao que ele fala sobre os quadrinhos, no modo geral, sim, os comics, né, os quadrinhos de super-heróis, que cada vez mais eu começo a achar que ele tem razão em certos pontos, né, relacionados especificamente em relação ao público que consome quadrinhos, né. Mas o cara é fantástico, ele escreveu muita coisa boa. Recentemente eu li uma biografia do cara também, né, e escrita não por ele, mas por outro cara, que conta a vida dele, é muito interessante a vida dele, a forma como ele foi evoluindo como pessoa, a forma como ele evoluiu como quadrinista também é muito interessante, né. Só que é difícil escolher, né? O cara tem Watchmen, tem Prometheia, que é mais recente, tem Tom Strong, tem várias coisas do cara aí que você vai vendo que você fala, putz, esse cara é foda, né? Mas uma das obras que eu mais gosto dele e que, pela temática que mais me seduz, eu vou escolher Ver Vingança, tá aqui. Quadrinho aí que depois se tornou Vertigo, né? Ele é Vertigo também, né? Mas ele começou sendo lançado pela editora Wire, que é uma editora britânica, né, inglesa, e posteriormente foi lançado o restante da história pela DC Comics, né. É uma história que fala muito bem sobre distopia, sobre um futuro aí que é muito parecido com o futuro que a gente vive hoje em dia, né, com o presente que a gente vive, na verdade, né. Fala sobre as perspectivas do Alan Moore na época, lá nos anos 80, do que poderia acontecer com a Inglaterra no futuro também, né, inclusive sobre questões políticas envolvendo Margaret Thatcher. Então é bem interessante, é um quadrinho assim, quando você vai ler os extras aqui, você acha fantástico também, assim, tanto a participação, o trabalho que o Alan Moore fez, de pegar obras que ele gostava, como Fahrenheit, como 1984, o próprio Batman, Brasil, o filme, várias coisas assim que ele vai enumerando assim, dizendo que foram influências para ele, né?
E o David Lloyd também é um cara muito importante nessa obra, porque ele também trouxe muitos conceitos interessantes e trabalhou junto com o Alan Moore ali para criar a obra. Não é uma exclusividade do Alan Moore, todo o conceito aqui, e o David Lloyd só desenhou. Não, o David Lloyd teve muita participação aqui. Então, como quadrinho do Alan Moore, esse aqui é sempre o meu preferido. Eu gosto muito de reler V de Vingança, é muito interessante. Mas enfim, então tá aí minha escolha, V de Vingança. Se você não leu também V de Vingança, pare e valeu. Um super-herói e a sua melhor história, né? Então, um super-herói acho que eu não preciso nem falar, né? Qual que é, né? Mas então uma história que eu vou escolher como a melhor não vai ser Cavaleiro das Trevas, né? Cavaleiro das Trevas cada vez mais está caindo, não digamos assim, não no meu conceito assim, mas eu estou acreditando que outras histórias são melhores que Cavaleiro das Trevas. Gosto muito do Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas é uma puta obra de quadrinhos, uma puta obra do Batman também, é uma puta obra que trabalha muitas coisas. Como eu sempre digo, as pessoas gostam de ver uma coisa muito simplista em relação ao Cavaleiro das Trevas, mas Cavaleiro das Trevas tem camadas. Mas eu vou escolher como uma obra, digamos, máxima do Batman Ego, do Darwyn Cooke, que, assim, de novo, quem acompanha o canal aqui está careca de saber que eu sempre indico essa história, uma história que está esgotadíssima no Brasil, que só saiu uma vez aqui pela Mitos em 2003, mas que trabalha muito bem o conceito do que é o Batman. Darwyn Cooke é um dos caras que talvez melhor trabalha o gênero de super-herói. É um cara que tem um conceito muito puro e muito positivo em relação a esses personagens, né? Tudo que o Alan Moore trabalhou lá em Watchmen, ou tudo que o Frank Miller trabalhou em Cavaleiro das Trevas, que é uma espécie de pessimismo dos personagens, lá na década de 80, né? Que era uma década que as pessoas estavam preocupadas com a Guerra Fria, com bombas atômicas, e isso por si só cria uma espécie de pessimismo em relação às pessoas, fora todas as questões sociais das épocas. Essas obras, tanto o Watchmen quanto o Cavaleiro das Trevas, trabalham um lado mais pessimista em relação aos super-heróis, né? Já o Darwyn Cooke é um cara que, fora, claro, dessa época, ele consegue enxergar muito otimismo, muitas coisas positivas em relação aos super-heróis. Tanto é que eu tô lendo de novo desse A Nova Fronteira, relendo, na verdade, né? Acho que é a terceira ou quarta vez, e você vê como ele trabalha muito bem o conceito de super-herói ali, né? E é uma homenagem a uma era que talvez não seja muito lembrada pelos fãs, que é a Era de Prata, né? Que ela tem muitos conceitos de ficção científica, de monstros, de fantasia, assim por diante. Mas ele vê muita coisa boa em relação aos super-heróis, né? E Batman Ego é uma história que trabalha muito bem esse lado positivo do Batman. Inclusive trabalhando muito bem a regra de não matar, trabalhando também os conceitos do que porque o Batman é um super-herói, porque ele é um sinal de esperança para as pessoas. Então é um quadrinho assim que eu acho fantástico, e é um quadrinho que pessoalmente eu consigo ver que melhor representa o personagem Batman, na minha opinião. Então é uma coisa assim que eu sempre indico às pessoas quando vêm conversar comigo nas lives que eu faço ali de jogos, elas sempre falam, porra, queria ler Batman Ego, pô, queria que a Panini lançasse, e eu também queria que a Panini relançasse. Já saiu, tem os encadernados lá fora, já saiu em capa dura, capa cartonada, e a Panini até agora não lançou aqui, né? Não sei porquê. Mas vale muito a pena a leitura disso aqui, sério, vale muito a pena mesmo. Inclusive os amigos lá da Batcaverna, o Marcelo, o Gabriel também adoram essa história. Então, assim, é uma história que, não sei, eu sempre digo para as pessoas leiam de alguma maneira, acho para ler, mas leia isso aqui que vale muito a pena. E meus amigos, eu estava editando um videozinho aqui e vi que eu esqueci de responder uma pergunta, né? Que é a pergunta sobre qual editora brasileira eu escolho, hein, né? Editora que tem lançado quadrinhos no Brasil, né? E, aproveitando então para responder, né? Já que eu fiz essa estupidez de esquecer de responder a pergunta, eu vou escolher, na verdade, primeiro que tem várias editoras que têm feito um bom trabalho aqui no Brasil, né? Tem a editora Panini aí, que digamos é mais conhecida aí pelos quadrinhos, comics que ela lança, né? Dos super-heróis e tudo mais, né? Que por mais que tenha erros, tenha problemas com preço, etc., ainda assim ela faz um trabalho bom para o nosso país, né? Hoje em dia é meio discutível isso, mas ainda assim teve muitas coisas boas que ela fez em relação aos quadrinhos no Brasil, né? Tem editoras novas chegando aí, tem editoras recentes, tem o Pocket Nankin que tá fazendo um bom trabalho também. Tem a editora Mino aí que também faz um trabalho bem legal em trazer quadrinhos bem interessantes. Tem a Mitos, tem a editora VEC, tem a Veneta, tem muitas editoras aí fazendo trabalhos bem legais. Tem a editora Draco, uma editora bem bacana recentemente aí, que traz trabalhos bem legais. Então enfim, eu poderia ficar falando um monte aqui, mas eu vou escolher uma antiga, que eu acho que ela é, digamos assim, a mais importante no nosso cenário brasileiro pro crescimento e difusão dos quadrinhos no Brasil, que é a editora Ebal, que foi criada lá pelo Adolfo Eisen, bem antiga, uma editora aí que
trouxe para o Brasil Superman, Batman, trouxe coisas da DC, algumas vezes coisas da Marvel também. Então é uma editora que fez um trabalho fundamental, não só por trazer os quadrinhos. Adolfo Eisen foi um cara muito importante para difundir esses quadrinhos no Brasil, mas também no sentido da questão da ditadura, na época da censura e ditadura. Porque ele foi o cara que conseguiu, com as suas práticas, fazer com que os quadrinhos fossem melhores entendidos e melhores apreciados pelas pessoas, tentando afastar aquele pensamento crítico que existia na época, no sentido de fazer mal para as crianças, um pensamento imperialista dos Estados Unidos para o Brasil, problemas de violência, etc. O Adolfo Eisen, conforme a gente viu na Guerra dos Gibis do Gonçalo Júnior, ele gostava de fazer reuniões semanais com os chefes de estado, executivos, mostrando os quadrinhos. Ele tinha um museu na Ebal lá dos quadrinhos também, né? Ele não só lançava os quadrinhos americanos, mas também ele buscava lançar produtos envolvendo o Brasil, quadrinhos de estadistas, mostrando histórias de estadistas e assim por diante, de fazendo adaptações de contos clássicos, de histórias brasileiras clássicas, né, da literatura clássica brasileira para os quadrinhos. Então, o cara que amava mesmo os quadrinhos, né? Inclusive, quando a DC, quando a Ebal parou de publicar a DC Comics ficou meio chateada, porque ela gostaria que a Ebal continuasse lançando os quadrinhos da DC Comics no Brasil. Então, é uma editora muito importante para o cenário brasileiro. As outras editoras que eu citei são muito importantes também. A própria editora Abril também fez um trabalho interessante, tem os seus problemas, tem os seus erros, mas ainda assim ela fez um trabalho interessante no Brasil. Então, são várias editoras que hoje em dia e no passado fizeram um bom trabalho, mas eu coloco a Ebal por difundir então os quadrinhos, junto lá no passado com a editora Globo, com a editora Cruzeiro. Então tem várias editoras ali que fizeram um bom trabalho, mas eu acho que o trabalho do Adolfo com a Ebal foi um trabalho primordial e muito importante. Então essa vai ser a minha escolha como editora para esta perguntinha batuta aí. Um quadrinho recente, o quadrinho recente que eu terminei de ler ontem à noite foi esse aqui, foi um mangazinho que é o I Am a Hero, volume 7, né, do Kengo Hanazawa, que é um mangá que eu já falei aqui no canal, naqueles vídeos de Além da Caverna, onde eu falo sobre minhas leituras, onde nós temos um mangá que fala sobre zumbis, é um mangá sobre zumbis aqui, né. E é bem interessante porque o personagem principal aqui, né, o protagonista, é um daqueles nerds que não se dão bem na vida. Ele tem 35 anos, ele é um mangaka, inclusive o começo do mangá ele faz muita crítica à indústria dos mangás, né, a forma como os mangakas se ferram, né, os mangakas e todos os seus assistentes eles se ferram para fazer os quadrinhos. É bem interessante, é bem legal. E aqui ele já tá numa pegada mais terror, assim, inclusive os zumbis aqui desse mangá são tensos pra caceta. Sério, os bichos são um terror, assim, sabe? Eu acho interessante que também, como o mangaka aqui, né, como o Kengo Hanazawa, tive que dar uma lida porque não lembro o nome dele de cabeça, as cenas que ele faz aqui nesse mangá são muito cinematográficas, assim, né? Ele consegue fazer muito bem, por exemplo, uma cena tensa em relação a um zumbi chegando e o cara tendo que atirar num zumbi, assim, sabe? É muito interessante e às vezes ele compõe a cena bem interessante também com aquele olho de peixe, assim, né? Tipo uma GoPro, quando você pega assim, tem aquela visão, assim, diferente, né? Que eu não sei o nome correto. Mas é bem interessante que ele faz isso também dentro do mangá, né? É bem legal isso. Então, é um bom mangá. Quem não tá lendo, vale a pena. I'm a Hero é bem legal e foi o mangá recente que eu terminei de ler aí, né? E por fim, meus amigos, o quadrinho da sua vida. O quadrinho da minha vida, meus amigos. Eu acho que é também uma pergunta difícil, né? Uma pergunta difícil escolher. Eu vou também falar vindo do meu coração, tem que ser assim mesmo, né? E eu vou escolher a Batman Anual número 2 aqui da editora Abril, né? Aí você me pergunta o que essa história tem de mais para você escolher como o seu quadrinho da sua vida, né? É porque assim, como eu comecei a gostar de Batman, meu pai percebeu isso e ele resolveu comprar um quadrinho para mim. Ele acabou comprando esse quadrinho para mim aqui, que é o Batman Anual número 2. Inclusive esse quadrinho traz uns vilões que eu mais gosto. Traz a origem desse vilão, que é o Duas Caras, tá aqui, a origem do Duas Caras, né? E é uma história muito boa de origem do Duas Caras. Não é feito por quadrinistas conhecidos, né? Tipo, a gente tem o Longue das Bruxas, também uma origem de Duas Caras, que é do Jeff Kinsale. Nós tivemos recentemente uma origem de Duas Caras que foi feita pelo Peter Tomasi com o Pat Gleason e o Doug Monk.
Então essa origem aqui do Duas Caras não é muito conhecida, mas ela é fantástica, ela é muito boa, me mostrou um lado, digamos assim, diferente do personagem. Eu estava acostumado com o Batman, sei lá, do Super Amigos, por exemplo, né? Ou mesmo Batman 66. Quando eu vi esse quadrinho, que é essa origem, eu vi uma coisa diferente. O Duas Caras também eu não conhecia dentro do Super Amigos ou no Batman 66, esse personagem não aparecia lá. E quando eu vi ali, eu vi um personagem diferente. Inclusive, esse personagem, o Duas Caras, acabou me chamando também a atenção para o mundo do direito, né? Porque ele é um promotor público, né? E eu fiquei curioso em saber o que fazia um promotor público, qual que era o papel dele, né? Eu fui buscar isso e eu acabei vindo por esse lado também do direito, né? Da advocacia também, né? Então é um quadrinho que me fez muito sentido ao escolher como quadrinho na minha vida, né? Porque ele tem muito a ver comigo, né? Envolve o Batman, envolve a origem do vilão que eu gosto bastante, que é o Duas Caras, né? Que é um vilão muito trágico. Envolve também questões que mais pra frente serão parte do meu trabalho, que é o mundo jurídico, né? Advocacia, né? Então é um quadrinho que realmente faz muito sentido pra mim escolher como quadrinho da minha vida, né? É um quadrinho simples, que dificilmente as pessoas escolhem isso, acho que só eu vou escolher, mas é um quadrinho que faz todo sentido pra mim. Mas então é isso, meus amigos, essas são as minhas respostas dessas 10 perguntas aí, né? Um vídeo longo, porque responder tudo isso com justificativas demora, mas é um tema que ficou bem legal de ser respondido ainda. Mas aí, meus amigos, agora eu quero saber a resposta de vocês aí, deixe nos comentários ou vá lá no Twitter responder lá, retweetar e responder as minhas perguntas. Fique à vontade, diga o que vocês pensam, o que vocês têm a falar sobre essas perguntas. Bem como curta o vídeo, compartilhe se você acha que vale a pena para os outros amiguinhos participarem dessa brincadeira. Se inscreva no canal, a prioridade é sempre falar sobre Batman, mas de vez em quando a gente fala sobre quadrinhos em geral também. E reforçando aqui o convite para os amigos aí que tem canal no YouTube, etc. Fique à vontade também se você quiser fazer um vídeo para responder essas perguntas. Quero ver a opinião de vocês também em vídeo. Então é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Valeu por vocês todos terem assistido e até a próxima. Fui!